Hoje, pra quem não sabe, o seriado Game of Thrones é baseado na série de livros Crônicas de Gelo e Fogo do autor George R. R. Martin. E o mais legal é que o autor ele pega acontecimentos ao longo da história da humanidade e referências de vários povos para compor essa história tão interessante. O nono episódio da terceira temporada do seriado The Rains of Castamere retrata um acontecimento chamado Casamento Vermelho, que é a junção de dois episódios sangrentos da história da Escócia. O casamento marca uma emboscada armada pelos Freys, que vão trair os Starks, matando alguns dos membros da família durante essa festa de casamento. Eu não vou me aprofundar muito no episódio em si, porque apesar de ser terceira temporada, deve ter gente que não viu, eu não quero revelar spoilers. E eu quero me aprofundar mesmo no que realmente aconteceu, no que baseou o autor dos livros. Então, vamos aos fatos. O rei James II ascendeu ao trono da Escócia em 1437, após o assassinato brutal de seu pai, o rei James I. Ele tinha 6 anos de idade. Sua mãe quis vingar o seu pai e arquitetou uma emboscada contra um ramo do clã dos Stuart, que eram os responsáveis pela morte do rei James I. Então, aí, desde pequeno, o rei James II já estava aprendendo a doce arte da vingança, que, aliás, era muito apreciada pelos escoceses medievais. Ao longo de sua minoridade, 3 nobres disputaram a sua guarda: William Crichton of Edinburgh, Alexander Livingston Stirling e William Douglas. Em 1440, quando o rei tinha 9 anos de idade, William Crichton achou que William Douglas estava atrapalhando ele demais. Acontece que o clã dos Black Douglas estava crescendo muito, estava se tornando muito poderoso e seria um grande de um empecilho futuramente para William Crichton. Então o que ele fez? Ele chamou William Douglas ao Palácio de Edimburgo. Ele e o seu irmão mais novo, David, prometeu que eles poderiam chegar lá com segurança, ficar em Edimburgo sem preocupações e resolveu fazer um banquete para receber os 2 irmãos. Ao término do banquete, os soldados do rei começaram a tocar um tambor. É legal que no episódio do Game of Thrones também tem alguns músicos que Tem alguns músicos que começam a tocar uma música fúnebre, sabe, um lance meio músicos do Titanic tocando no deck, saca? E daí a Catelyn Stark, que tá lá no banquete de casamento, olha aqueles músicos com uma cara de eu já sei o que tá para acontecer. E foi mais ou menos isso que aconteceu na realidade. Os homens começaram a tocar aquele tambor e daí foi depositado na frente de William Douglas um prato coberto. Ele descobriu esse prato e ele viu que tinha no prato uma cabeça de javali negro decepada. Esse era um sinal, naquela época, naquela região, de que tinha morte vindo pela frente. Daí, segundos depois, ele foi agarrado, levado para o pátio do palácio e assassinado lá mesmo. Esse episódio ficou conhecido como Jantar Negro. O outro episódio no qual o ator se baseou foi o massacre de Glencoe, de 1692. Ele envolve um dos clãs mais tradicionais da Escócia, que é o clã MacDonald, que aliás eu mencionei no Plantão Archaeologist, onde eu falei que a ossada de um adolescente tinha sido encontrada numa gruta e foi proveniente de um massacre que matou 400 MacDonalds. Isso aconteceu no século XVI. E depois, para marcar ainda mais essa trajetória sangrenta, de novo, Cebolinha, essa trajetória sangrenta do clã, aconteceu o massacre de Glencoe no século XVII. Glencoe é um lindo vale localizado nas terras altas da Escócia, ou Highlands. Quem habita esse lugar é chamado de Highlander por causa disso. Muitos clãs escoceses eram fiéis ao rei James II, que obviamente não é o James II do Jantar Negro, do contrário ele teria 200 séculos. Errou! 2 séculos de idade e daí sim que ele seria um verdadeiro Highlander, né? Bom, ele era James II, rei da Inglaterra e da Irlanda, e o James II do século XV era rei da Escócia.
Mas na Escócia, esse James II era conhecido como James VII, então eu vou a partir de agora chamá-lo de James VII, mas eu não podia perder a piada, né? Sorry. Em 1689, James VII foi deposto, passou a habitar a corte francesa e foi substituído pelo rei William III. Os MacDonalds, que apoiavam James VII, passaram a habitar a região de Glencoe durante o século XIV, a primeira metade do século XIV, quando eles apoiaram o rei Robert the Bruce. E eles não eram muito bem quistos pelos demais clãs, não. Eles estavam sempre metidos em confusão por invasão, por pilhagem, por roubo de gado, e o maior desafeto desse clã era o clã dos Campbell. Bom, voltando à questão da fidelidade ao rei. Muitos clãs, então, eram fiéis ao rei James VII, e essa era uma preocupação para o rei William III, porque os clãs eram muito numerosos, muito poderosos, e ele poderia ter problemas durante seu reinado. Então, ele queria que esses clãs assinassem um termo de fidelidade. Inicialmente, esse termo de fidelidade prometia terras, prometia riquezas, só que na realidade o buraco era mais embaixo. Daí, quando os clãs foram ver direitinho, esses termos pacíficos ficaram um pouco mais ameaçadores e quem não assinasse esse termo estava passível de punição. O prazo para assinatura era 1º de janeiro de 1692. Só que os MacDonald tinham dois problemas. Número um, eles já eram fiéis ao rei James VII e o próprio rei que teria que liberá-los desse termo de fidelidade. Segunda coisa, o influente e poderoso secretário de Estado da época, John Dalrymple, era um lowlander, ou seja, habitante das terras baixas, um protestante fervoroso que detestava os MacDonald. Sendo influente como era, com certeza ele usaria esse prazo e esses termos para benefício próprio. No dia 12 de dezembro, o rei William VII liberou os MacDonald da fidelidade que juraram a ele. Ele enviou um mensageiro para avisá-los, só que o mensageiro só chegou no dia 28 de dezembro, ou seja, peraí que eu não sei contar, 4 dias antes do prazo. Maclean, o chefe dos MacDonalds, então faria de tudo para que esse termo fosse assinado. Ele partiu em viagem para Fort William, mais ou menos 27 quilômetros de distância de Glencoe, só que durante um inverno tenebroso e com os meios de transporte da época, ou cavalo ou no máximo uma carroça. Ele chegou em Fort William no dia 31 de dezembro, só que chegando lá alegaram que ele só poderia assinar esse termo na presença de um magistrado ou de um xerife da época. Para chegar esse homem, ele teria que viajar para Inveraray, uma outra cidade. Só que tinha dois probleminhas. Número um, Inveraray ficava a mais ou menos 115 quilômetros de distância de onde ele estava, no meio do inverno, com os meios de transporte dos quais essas pessoas dispunham. Segunda coisa, ela era a cidade principal dos seus arqui-clã inimigos, os Campbell. Mas Maclean não desanimou e partiu em viagem determinado a colher essa assinatura. Só que chegando lá, sendo um MacDonald, ele foi jogado na prisão. E daí ele perdeu o prazo. Liberado da prisão, ele insistiu muito com o magistrado para que pudesse assinar esse documento e ele acabou consentindo. Ele assinou esse documento, só que quando o documento chegou a Edimburgo para ser oficializado, ele não foi aceito por causa do prazo. A consequência pelo documento não assinado no prazo? Archibald Campbell, 10º conde de Argyll, ordenou que os MacDonalds fossem massacrados. 3 comandantes foram designados para levar os seus soldados até Glencoe e massacrar os MacDonalds, só que 2 nunca chegaram e culparam o mau tempo por isso. O 3º comandante chegou a Glencoe com seus soldados 12 dias antes do massacre, pedindo abrigo para eles. E os Highlanders, os clãs da Escócia, têm um código de hospitalidade que eles não podem negar abrigo para as pessoas que pedem, principalmente no inverno como que eles estavam enfrentando. Então, eles hospedaram esse comandante e os seus soldados. 13 de fevereiro, em uma noite de nevasca, enquanto o clã dormia, os soldados se reuniam e planejavam um massacre. Eles saíram matando todo mundo que eles viam pela frente. Alguns MacDonalds conseguiram correr para as colinas. Run through the hills. Para. Mas o chefe, 2 crianças, 2 mulheres e 33 homens foram mortos. O motivo pelo qual muitos MacDonalds se salvaram possivelmente é, número 1, o comandante que estava lá estava enojado com as ordens que ele recebeu de massacrar deliberadamente quem visse pela frente e deu um jeitinho de contar aqui e ali o que estava para acontecer. E segundo,
Os dois outros comandantes que alegaram que nunca chegaram a Glencoe por causa do mau tempo, na verdade, estavam mentindo e essa era uma desculpa só para eles não terem que massacrar todo mundo. Bom, esses foram dois dos acontecimentos que inspiraram o seriado. Tem muito mais coisas interessantes aí para se explorar. E para quem quiser, tem aqui no canal o vídeo sobre os barcos do Calígula, que compara a semelhança física do ator que faz o Joffrey Baratheon com o próprio Imperador Calígula, que é igualzinho. Vale a pena assistir o vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou...